Nesse vídeo a gente vai falar sobre jejum intermitente. O que é moda e o que tem embasamento científico. Primeiro ponto importante é que esse termo do jejum se popularizou de forma mais recente, não tem 5 anos, mas é uma prática que já vem sendo utilizada há muitos anos. Eu lembro que em 2007, talvez 2006, eu atendi um paciente que fazia jejum pelo Ramadã. E na época que eu peguei esse caso, eu logo fui para o PubMed, para os principais sites de busca para entender um pouco mais sobre o jejum religioso, no caso, e que tipo de alternativa que eu poderia estar trabalhando para otimizar a performance do meu paciente durante aquele período que durava quase um mês inteiro. Bem, mas esse termo popularizou e hoje todo mundo ou chega no consultório falando eu quero fazer jejum, ou eu já faço jejum. E eu acho que é importante a gente entender que existem vários protocolos, né? Tem protocolos que estão sendo muito publicados, que é o do Time Restricted Feeding, que é o que eu quero falar com vocês, mas tem o jejum. O que é o jejum? É você estar alternando alguns dias com uma quantidade calórica muito pequena. Mas não significa que você tem restrição do horário que você vai consumir essa caloria. Então, quando a gente fala, hoje vou fazer um jejum de 24 horas, esse é um modelo de jejum que é diferente. Muitas vezes você fala, eu estou fazendo o protocolo de jejum e eu como uma vez na semana, ou o protocolo 5-2, por exemplo, 500 calorias 2 vezes na semana e os outros dias eu tenho uma alimentação mais livre. Tá? Então isso também é jejum. Tem o protocolo do Time Restricted Feeding que vem sendo muito utilizado, que é você restringir a uma janela de tempo o período alimentado. E tem muitos estudos publicados em grandes revistas científicas que mostram alguns benefícios atrelados a esse modelo de jejum. Então não só de redução de peso corporal, melhora metabólica e até melhora no sono. Então, melhora de pressão, melhora de glicemia, melhora de glicada. Então, tem alguns parâmetros que vêm sendo estudados nesses trabalhos. Então, quando existe esse protocolo do Time Restricted Feeding, é um período que você estipula com o paciente de um período alimentado que ele vai fazer e o restante do dia é o período de jejum. Então, foi publicado agora, bem recente, não tem um mês, foi publicado um estudo na The Cell Metabolism, que é uma revista de grande impacto na comunidade científica. Foi um estudo randomizado, controlado e muito bem conduzido até para ser publicado numa grande revista. E ele experimentou 3 grupos. Um era o grupo placebo, o outro grupo era o grupo que fazia a alimentação apenas durante um intervalo de 4 horas. As outras 20 horas do dia existia o jejum. E o outro grupo se alimentava durante 6 horas, tá? Ele comparou os 3 grupos, não pareceu ter grandes diferenças entre o grupo 4 horas e os 6 horas. Tanto um período de jejum quanto o outro promoveu em 8 semanas de acompanhamento, uma redução em torno de 3% do peso e várias melhoras clínicas, melhoras metabólicas. E tudo indica que esse modelo, essa proposta, essa estratégia clínica, ela está muito condizente com a própria regulação dos ritmos circadianos, né? A regulação hormonal. Se a gente acerta os horários da refeição e diminui tanto os beliscares ao longo do dia, isso de alguma forma melhora o controle metabólico, diminui a produção de insulina, a secreção de insulina, o que traz essas melhoras clínicas num período de tempo muito curto. E interessante também que esse grupo que se alimentou não tinha restrição calórica, mas que ele comeu durante 4 horas ou durante 6 horas apenas, né, dessa janelinha, ele ainda voluntariamente reduziu em torno de 550 calorias, tá? Então é super importante que a gente entenda que pode ser sim um protocolo para ser utilizado pelo profissional de saúde, sempre avaliando quem é esse indivíduo, se existe realmente indicação e qual é o melhor modelo que a gente pode estar prescrevendo para ele. Então, não sei se ficou claro, mas a pessoa se alimentaria, por exemplo, no protocolo de 6 horas, às 9 horas da manhã,
Poderia ser uma refeição, um café da manhã, por volta de meio-dia, 1 hora o almoço e de repente mais algum lanche por volta das 2 horas. Dá uma janela de período alimentado de 6 horas, tá? E aí eu queria só compartilhar com vocês que eu particularmente utilizo, gosto de utilizar na minha clínica, no meu dia a dia de atendimento, sempre avaliando se não tem uma contraindicação, uma compulsão, muitos beliscares ou outras questões que possam contraindicar. E eu quero saber de você. Você usa na sua prática clínica? Já tinha ouvido falar em Time Restricted Feeding? Sim, não? E me conta um pouquinho sobre o resultado dessa prática. Tem uma questão, só para... que eu acho que é importante colocar, que mal ou bem, pessoal, se eu limito ali até 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde a última refeição, possivelmente isso vai trazer benefício clínico. Você não vai estar beliscando às 8, 9 horas da noite, às vezes você está à toa em casa e abre a geladeira para comer alguma coisa, você está no protocolo do jejum. Então isso também pode, de alguma forma, ajudar a diminuir os beliscares, né, ou comer inconsciente. Mas enfim, temos muito papo sobre jejum. Na formação em emagrecimento e saúde tem uma aula, enfim, de 1 hora e pouco só sobre jejum intermitente, entre outras, são mais de 100 aulas, né, sobre dietas e estratégias clínicas para a gente utilizar. Então, se você não conhece ainda, a gente está com as vagas abertas só essa semana, tá bom? Então, eu espero que você esteja assistindo o vídeo a tempo.